irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui novamente nesse Vida Devocional da IPPTV, um programa que tem sido um canal de bênção para você, para a sua casa, um programa que tem sido uma forma de edificar a sua vida e a sua família. Estou muito feliz de estar novamente nesse começo dessa semana, onde Deus tem colocado em nossos corações algumas palavras que nesses dias estaremos compartilhando com vocês. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, e nós iremos agora nessa manhã, uma manhã abençoada na presença de Deus, estarmos aqui sendo ministrados pela poderosa palavra do Senhor. Por isso eu gostaria de incentivá-lo para que você coloque aqui no nosso chat, no nosso ambiente aqui de conversa, o seu pedido, a sua oração, para que possamos juntos estar orando. Amém? Meus irmãos, vamos abrir, minhas irmãs, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 28, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, dos versículos de número 16 ao versículo de número 20. Mateus 28, a partir do versículo 16. A grande comissão. Assim diz a palavra do Senhor. Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao norte que Jesus lhe determinara. Assim que o viram, prostaram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer com todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação e a direção do precioso Espírito Santo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui, ó Deus, nessa manhã, uma manhã, ó Deus, de bênção, uma manhã, ó Deus, de entendimento, uma manhã de transformação das nossas vidas. Que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, ensine, edifique, exorte, e que a palavra do Senhor entre em corações, entre, Pai, na vida de cada um dos meus queridos e minhas queridas que estão agora nos assistindo. Que todo louvor, que toda honra, que toda glória sejam dados a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Meus irmãos, falar sobre Jesus, falar sobre o ministério de Jesus, falar sobre a vida de Jesus, deve sempre ser a nossa maior necessidade, deve ser sempre o nosso maior objetivo. Falar sobre a vida de Jesus é falar sobre aquela pessoa que esteve entre nós há muitos e muitos anos atrás, em que seus ensinamentos e que a sua forma de viver e de amar reverberaram por anos e anos, descritos na palavra do Senhor, e hoje, naturalmente, tentamos seguir os passos do que faria Jesus. É certo e claro e notório, meus amados e queridos irmãos, que a vinda de Jesus trouxe para nós grandes aplicações práticas. A bem da verdade, o grande objetivo de Jesus aqui foi justamente porque eu e você estávamos tão distantes de Deus por causa do pecado. O pecado que outrora havia sido evidenciado no Jardim do Éden, onde Deus naquela ocasião havia dito expressamente para que tanto Adão como Eva não pudessem experimentar do fruto de uma árvore específica do conhecimento do bem e do mal. Assim houve a desobediência, assim o pecado entrou na humanidade, eles foram expulsos do Éden e começaram a percorrer uma caminhada longínqua, e Deus ali na sua soberania já estava providenciando o quê? Alguém que pudesse religar entre o homem e Deus. A vinda de Jesus, todos conhecem essa história, é uma vinda que justamente trouxe para nós vida novamente.
vida e vida em abundância. Jesus, quando ele veio, ele morreu na cruz por mim, por você, pelos nossos pecados. Ele pagou, nós estávamos devedores, estávamos em débito por causa do nosso pecado, e aquele sangue vertido naquele madeiro, e aquele sangue vertido naquela cruz, trouxe para nós a remissão dos nossos pecados. E hoje, pela graça em Cristo Jesus, podemos nos achegar, podemos estar perante ao Pai, e todo esse pano de fundo nos oportuniza dizer que nesse momento estamos assim esperando a segunda volta de Jesus, aonde um dia iremos morar com Ele para todo o sempre. Falar sobre a vida de Jesus é falar também sobre o caminhar e o ministério de Jesus. Jesus, ele não fez seguidores, ele fez discípulos. A diferença de seguidor e discípulo é muito clara. O discípulo é aquele que escuta, mas que não aplica. O seguidor é aquele que escuta e não aplica. O discípulo é aquele que ouve e faz os ensinamentos. Então, por muitas vezes, Jesus foi acompanhado de seguidores e discípulos. Seguidores queriam as bênçãos de Jesus, queriam oportunamente aquilo que Jesus poderia fazer. Seguidor é aquele que não conhece quem é o seu mestre, mas por aquilo que o seu mestre pode fazer, eu vou atrás dele. O discípulo é aquele que verdadeiramente reconhece quem é o seu mestre e o quão os ensinamentos do mestre faz bem para a sua vida. Então você quer estar a todo tempo com o mestre, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. E Jesus foi exatamente isso. O seu ministério foi um ministério muito meteórico, rápido. Jesus, nos seus 3 anos e poucos meses de ministério, foi capaz de criar um cataclisma em toda a Judéia, circunvizinhanças, na Galileia, porque as pessoas, principalmente os fariseus e saduceus, eles não reconheciam Jesus sendo filho de Deus. Mas Jesus estava fazendo o quê? Por meio de sinais, prodígios e milagres, ele estava fazendo verdadeiramente o quê? O reconhecer de Deus na vida dele. É tão interessante que Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos, então ele se humilhou. Jesus, ele foi açoitado, ele foi surrado, ele passou pelas situações mais calamitosas que um homem poderia passar. Jesus também ensinou, Jesus também curou, Jesus curou cegos, Jesus curou coxos e paralíticos, Jesus ressuscitou. É tão interessante que Jesus fez assim com Lázaro, Jesus fez assim com a filha de Lázaro, e Jesus, dentre todas as suas particularidades, ele também nos ensinou o que é amar. Jesus nos ensinou o que é orar. Jesus nos ensinou aquilo que há de mais supremo no Evangelho, que é cuidar das coisas do reino, amar a Deus sobre todas as coisas e cuidar do próximo. Tudo isso fora feito e Jesus terminou a sua caminhada sendo julgado pelo clero romano daquela época. Fizeram o nosso Jesus como um ping-pong, Anás, Caifás, Herodes e Pôncio Pilatos. Todos eles queriam achar em Jesus algum tipo de culpa, todos eles queriam achar em Jesus algum tipo de dolo, mas nenhum conseguia fazer isso, por quê? Porque não havia nele culpa alguma. A palavra do Senhor fala, assim como uma ovelha que fora para o matadouro, assim Jesus passou por toda essa caminhada. Mas Jesus sabia que por ser um ministério tão rápido, por ser um ministério tão meteórico, o grande desafio era que Jesus pudesse claramente fazer com que os seus discípulos fizessem o que é a continuidade do seu trabalho. E nesse texto, a grande comissão que nós lemos aqui, é justamente que fala que os 11 discípulos, rumaram para a Galileia em direção ao monte que Jesus determinara. E é muito interessante, meus queridos e minhas queridas, que nesse momento agora Jesus já havia sido ressuscitado, ele já não estava mais naquela pedra, naquela tumba lá com aquela pedra fechando, ele já havia ressuscitado,
E Jesus pediu para que seus discípulos ele fosse para um monte específico. Os 11 discípulos, porque o 12º, que era Judas, havia traído Jesus por 30 ciclos de prata e depois suicidado pelo fato de um profundo arrependimento abatido em seu coração. Assim que os discípulos o viram, prostraram e adoraram, então Jesus aproximou deles e falou assim: toda a autoridade fora dada tanto no céu quanto na terra a mim. E Jesus disse o seguinte: portanto, ide fazei discípulos em toda a terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem tudo quanto vos tenho ordenado. E assim estarei convosco para todo sempre. O que Jesus está passando para mim e para você? O Evangelho, meus amados e meus queridos irmãos, o Evangelho ele tem a grande oportunidade para aquilo que de graça você recebeu, de graça você pode passar. O Evangelho tem essa grande e extraordinária oportunidade de que você, assim como um discípulo de Jesus, possa fazer isso com outras pessoas. É tão interessante que certa feita eu estava no meio de pessoas que não são assistidas, pessoas em condições de rua, pessoas que não têm moradia, moram na rua. Eu me lembro que claramente, numa certa feita, conversando com algumas dessas pessoas, eu falando do amor de Cristo, ao terminar aquela reunião, né, que estava na rua, numa praça, na verdade, daquelas pessoas que viviam na rua puxou meu braço e disse o seguinte: olha, continue orando por nós, porque muitas vezes nós pedimos o pão físico que alimenta o nosso corpo, mas esse pão espiritual é um pão que alimenta a nossa vida e nós nunca teremos mais nem sede e também fome, porque Jesus é o nosso alimento. Então, daquele dia em diante, eu comecei a refletir. Eu falei assim: Jesus, o grande significado, a grande comissão que nós temos nessa terra é fazer Cristo conhecido. É fazer Cristo ser vislumbrado e conhecido na minha e na sua vida. O que eu quero deixar, meu amado e meu querido irmão, como um recado nessa manhã para você, é que você tem a obrigação, você tem o mandamento. Esse mandamento, eu digo, não os 10 aqui estipulados, mas a grande ordenança de como cristão verdadeiro você fazer Cristo ser conhecido por meio da sua vida. Tantas pessoas passam por você, tantas pessoas aconchegam-se próximo a você, e talvez muitas delas não sabem que verdadeiramente você serve um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, e que esse exato alimento é um alimento que pode sustentar a vida delas. Quando Jesus fala, olha, portanto, ide fazei discípulos em todos os lugares, é para dizer o seguinte: eu passei. A minha missão, o meu objetivo está se cumprindo aqui agora, nesse exato momento. Mas o Evangelho, as boas novas, o falar de Deus não pode ficar suprimido apenas a vocês. Por onde vocês forem, por onde vocês estiverem, por onde vocês passarem, mostre esse Jesus que você vive, você adora. Apresente esse Jesus que você verdadeiramente tem no seu coração. Esse Jesus, ele é um Jesus que transforma. É interessante que uma vez, e é muito emotivo falar isso, eu escutei certa feita uma pessoa falar o seguinte: tinha um missionário que muito tempo ele estava pregando em uma região muito perseguida por opositores, e certa feita os opositores pegaram ele, a esposa dele e o filho dele. E naquele momento, ele falando de Jesus para as pessoas, aqueles opositores vieram e sequestraram eles e levaram os 3 para uma masmorra. E colocaram essa pessoa numa corda, como se fosse para essa corda sufocá-lo. E eles falaram o seguinte: olha, se você não parar de falar desse Jesus, você vai morrer e a sua esposa e seus filhos verão. E depois que você morrer, faremos o mesmo com eles. E esse missionário conta a história que disse o seguinte: como eu posso deixar de falar de alguém que mudou a minha vida? Como eu posso deixar de falar de alguém que mudou a minha casa, mudou a minha história? Como eu posso deixar de falar de alguém que me trouxe paz?
Como eu posso deixar de falar de alguém que perdoou os meus pecados? Como eu posso deixar de falar de alguém que restituiu a minha alegria? É impossível deixar de falar desse alguém. É impossível parar de falar dos seus ensinamentos. É impossível falar do amor que ele tem para comigo. Eu não consigo. E a história conta que naquele momento, aqueles sequestradores opositores fizeram com que aquele homem que estava preso a uma corda tirasse o banco dele e ele começou a ser sufocado. Mas como ele não teve uma morte súbita, ele começou a agonizar. Ele começou a agonizar porque ele estava perdendo a sua respiração, mas ele estava ainda agonizando. E conta a história que o filho dele estava ao lado da mãe, segurando a mão da mãe, ele sai correndo, vai em direção àquela pessoa, o pai dele, vai em direção às pernas e pula em cima das pernas. E agarra nas pernas dele e tira o pé do chão. Ou seja, fazendo um contrapeso para que ele ficasse mais pesado e para que a morte do pai não fosse tão dolorosa. Conta a história que naquele momento o filho fez aquele contrapeso junto aos pés daquele pai missionário, a família missionária. E ele tentou minimizar um pouco daquela dor que o pai estava sofrendo por causa daquela agonia, mas que não se comparava à alegria de servir a Jesus. O grande desafio para mim e para você nessa manhã é a seguinte expressão: os nossos pais da fé, pessoas do nosso passado, aquelas pessoas que com muito amor, dor e sofrimento fizeram o evangelho chegar até aqui. E a minha pergunta para você é: o que eu e você temos feito? O que eu e você temos feito para que Jesus possa ser conhecido? O que eu e você temos feito para que o evangelho das boas novas, o evangelho que cura, o evangelho que transforma, o evangelho que restaura, o evangelho que, por meio de Jesus, perdoa os nossos pecados, o que eu e você temos feito? Pessoas deram a vida por esse evangelho. Pessoas deram os seus corpos por esse evangelho. Pessoas se deram pelo seu tempo por esse evangelho. E essa grande comissão é para hoje. A minha e você. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, em todas as aldeias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que vos tenho ensinado. Mas lembre-se, eis que estarei convosco para todo sempre. Então a grande comissão para mim e para você é o seguinte: vamos seguir, vamos caminhar o que os nossos pais da fé fizeram, vamos continuar transcorrendo aquilo que Jesus nos ensinou. Pessoas precisam conhecer a Jesus. Em meio à pandemia, é muito complicado, complexo e desafiador entender que pessoas ainda vivem sem total esperança, total alegria nos seus corações. E a mensagem da grande comissão, o objetivo da grande comissão é o seguinte: há tempo e há fora de tempo, fale de Jesus. Há tempo e há fora de tempo, fale daquele que mudou a sua vida. Fala daquele que transformou a sua casa. Fala daquele que te tirou de um lamaçal do pecado. Fala daquele que te tirou das drogas. Fala aquele que tirou da prostituição. Fala daquele que te tirou da bebedice. Fala daquele que te tirou da idolatria. Fala dessa pessoa que te tirou aonde o inimigo estava destruindo a sua vida e te colocou numa posição de honra como filho, co-participante desse ministério glorioso. Fale de Jesus. Fale desse Jesus, que ele é um Jesus que transforma casas, transforma as vidas. E esse Jesus hoje faz um convite para você. Faz um convite para você. Ele está de braços abertos para te esperar. Não importa o pecado que você tenha cometido. Não importa o erro que você tenha feito. Não importa de forma alguma aquilo que você acometeu, que você deslizou. Ele está de braços abertos hoje para dizer: vem, vem para os meus braços, vem ter vida em abundância, vem ter refrigério, vem ter consolo, vem ter esperança, porque Jesus não deixa você desesperançoso.
que essa grande ordenança, que essa grande direção da grande comissão esteja viva hoje mais do que nunca no seu coração. Faça a obra de Deus da forma como você tem condição, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por um vídeo, seja visitando, faça de alguma forma, mas não deixe esse Jesus que está latente no seu coração, pulsando no seu coração agora, deixar de ser conhecido pelas outras pessoas. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno e poderoso Pai, nós te louvamos porque essa grande comissão, Pai, que acabou de ser, Pai, anunciada, ela está, ó Deus, à disposição, Pai, de todos. Todos foram comissionados, todos são missionários, Pai, para que o nome de Jesus Cristo seja, ó Pai, proclamado, para que Cristo seja conhecido, para que Deus seja glorificado, Pai. Que o Senhor abençoe essa minha irmã e esse meu irmão que estão agora nessa manhã, Pai, escutando essa palavra. Dá a eles, ó Deus, essa oportunidade de fazer Cristo ser conhecido. Não permita, Pai, que essa pessoa que está passando por mim, pela vida do meu irmão, da minha irmã, deixar de conhecer a Ti, ó Deus, por causa das nossas negligências e as nossas faltas. Que a nossa palavra sempre haja, Pai, uma palavra de esperança e fé em Cristo Jesus. Eu te glorifico porque essa grande comissão foi nos dada e seremos zelosos e responsáveis até o fim por essa grande comissão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã em Cristo Jesus. E não esqueça, você faz parte dessa grande comissão. Você é um missionário, uma missionária. Não perca essa oportunidade de fazer Cristo conhecido na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.